Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, nós temos um trabalho importante no seminário, que é o de instruir a vida intelectual dos nossos seminaristas, isso é, dos nossos futuros sacerdotes, né? E eles, conclamados por nosso arcebispo, eles são chamados a fazer a meditação da homilia, né, toda semana, e enviam-na de forma escrita, e os últimos anos fazem um pequeno vídeo para nós, né? E assim vão desenvolvendo isso que é a espinha dorsal da vida de um padre, que é ensinar a admoestar, ou seja, pregar o Santo Evangelho e, consequentemente, administrar os santos sacramentos. Por que digo isso? Porque, às vezes, eu faço alguns excertos a vocês de algumas coisas que nós seminaristas, estudando e meditando, nos brindam, né? Esse final de semana nós vamos aproveitar a introdução da homilia do nosso seminarista Pedro Tomé. Quando falou sobre a santidade, ele escreveu assim: a santidade cristã é manifestada como uma participação na vida de Deus, que se realiza com os meios que a igreja nos oferece, sobretudo os sacramentos. A santidade não é fruto do esforço humano que procura alcançar a Deus com suas forças e até com heroísmo, mas é dom do amor de Deus e resposta do homem à iniciativa divina. Está muito bem aqui conclamada e resumida o que a igreja entende por santidade: participação na vida de Deus e correspondência à sua graça. Expressiva figura dessa realidade espiritual nos é proporcionada no mundo material pela lâmpada elétrica incandescente. Hoje nós temos, felizmente, as lâmpadas de LED. E as que precederam as lâmpadas de LED são as fluorescentes, né? Como essa que nós temos aqui, acredito eu, não sou bom em elétrica, acredito que seja incandescente, não. Fluorescente, estou correto? Será? Deve ser fluorescente essa daqui, né? Não é a incandescente e nem a de LED. Com o tempo já vamos pôr de LED, se Deus quiser, que é mais econômica. Vocês sabem que a gente aprendeu a vida toda que quem criou a lâmpada foi quem? Quem inventou a lâmpada? O Thomas Edison.
É verdade e não é. E vamos explicar por que não. Porque, e aí talvez você esteja perguntando, padre, hoje é dia de Todos os Santos, vai falar de lâmpada elétrica? Vou explicar. Veja bem como Deus nos fala através das coisas. Antes do Thomas Edison, nós já tínhamos algumas lâmpadas com filamentos. O que é filamento? Aquele metalzinho que parece uma molinha que fica lá dentro do interior da lâmpada, né? Então nós já tínhamos. O problema é que aquele filamento metálico não resistia à temperatura dentro da lâmpada, do vidro. Porque, não sei se já foi pesquisar, mas eu sou curioso. Dentro da lâmpada incandescente atinge-se 3.000 graus Celsius, né? E por isso ela tem que ser também sem oxigênio, porque com oxigênio o filamento dura menos ainda. Então as primeiras lâmpadas iluminavam, mas duravam poucas horas, porque nós não tínhamos um filamento metálico que aguentasse um ponto de fusão a 3.000 graus Celsius de temperatura. Então qual foi a contribuição do nosso amigo Thomas Edison? Thomas Edison procurou um filamento metálico que aguentasse 3.000, né? E na natureza, eu pedi para a turma projetar aí uma lâmpada, essa daí mesmo, tá vendo? Que isso aqui a gente usava quando era criança, eu lembro, né? Era meio laranjada, às vezes ficava até meio depressivo com essa lâmpada, né? Que eu gosto de lâmpada branca, senão fica meio deprê, né? Pois pode continuar com ela aí, ela vai ajudar a gente. Então vocês vejam, aquele fiozinho que fica ali em cima, né? Quando ele não aguentava mais 3.000 graus de temperatura, ele arrebentava. E aí ele falava, mãe, queimou. Né? Não é que queimou, arrebentou o filamento, né? E o Thomas Edison encontrou na natureza, com a sua inteligência, um metalzinho vil, desprezível, não tinha nem muita beleza. Quando encontrou na natureza, meio acinzentado, chamado de tungstênio. O tungstênio, na tabela periódica, é representado pela letra W, com a qual se inicia meu nome. Seu número na tabela periódica é o número 74. Seu ponto de fusão é 3.422 graus. E seu ponto de ebulição, ou seja, quando ele vira líquido, é 5.555 graus Celsius. Ele aguenta pancada, né? O bichinho ali é firme. E graças ao tungstênio, nós conseguimos que a lâmpada demorasse alguns meses em nossa casa, a não ser que a força ficasse caindo muito, oscilando muito, aí também haja tungstênio, né? Vejam, um metal vil, desprezível, de pouco valor, perpassado pela corrente elétrica, fez com que homens e mulheres pudessem produzir mais, pudessem clarear a noite e assim poderem fazer mais coisas, incluindo estudar aquilo que as lâmpadas de azeite não nos possibilitavam. Ora, por que estou falando isso? O tungstênio muito bem lembra o meu e o teu nada. Diante da grandeza de Deus e de um anjo, quem somos nós na fila do pão? Nada. Em beleza, nada. Mas perpassados pela graça de Deus, perpassados pelo poder de Deus, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Isso é um santo. Quando as pessoas nos acusam de idolatria, elas não entenderam o que é a doutrina da igreja, não entenderam o que é o catecismo da igreja católica. Nós sabemos que o santo é alguém brilhante, maravilhoso, iluminador, mas por causa de Deus, porque ele deixou que a graça o perpassasse, porque ele permitiu-se, como disse nosso seminarista, participar da vida divina, e assim ele pôde ser reflexo, ainda que imperfeito e finito, de uma grandeza infinita. É o nosso Deus, isso é o santo, isso é a santa. E de todos eles, quem ganha de letra e é o concurso é a Virgem Maria, não é? Porque quem pode se igualar a ela, a maior de todas as santas e santos. Como disse Santa Isabel no Evangelho de Lucas, bendita és tu entre todas as mulheres da face da terra. Entenderam porque eu falei da lâmpada? Então, um metalzinho tão pobrezinho, perpassado pela eletricidade, aguenta tranco, aguenta o forno altíssimo, símbolo da nossa pequenez e da grandeza de Deus. Segundo exemplo, uma mãe estava dando catequese para sua filha, uma menina de 6 anos mais ou menos de idade. E
deu catequese, ensinou que é a Virgem Maria, os anjos, os santos, uma beleza. Para saber se a menina tinha aprendido, ela perguntou, a mãe perguntou para a menina: filha, responde para a mamãe, o que é um santo? E a menina, sem hesitar, sem pestanejar, respondeu: um santo, mamãe, é uma pessoa que fica na janela da igreja. A menina falou: como assim, filha? E a menina fez assim, ó. De fato, a mãe sorriu e pensou: tudo que ela entende que é um santo, uma santa, é alguém que está no vitral da igreja católica. Mas o Espírito Santo falou no coração daquela mãe e disse assim: você não entendeu o que eu disse pela boca dessa menina. Eu disse muito mais do que parece. E foi quando a mãe ficou de boca aberta, porque ela entendeu. A menina respondeu: santo é um homem e uma mulher que está no vitral. Naquele momento ela se perguntou: mas o que é um vitral da igreja católica? Para quem não sabe, nós fazemos vitrais há 1000 anos, só há 1000 anos. O vitral sempre foi a Bíblia dos iletrados, né? Sempre foi a catequese daqueles que não podiam ler, pois através das imagens eles conseguiam ler a Sagrada Escritura, né? Quando você vai, por exemplo, São Tiago de Compostela, a fachada da igreja conta a Bíblia. A La Sacra Família, ou a Sagrada Família de Barcelona, de Gaudí, conta a Sagrada Escritura, para aqueles que não podem ler, principalmente as crianças que ainda não foram alfabetizadas, né? Mas ela pensou: o que é um vitral? Um vitral, uma janela de uma igreja católica, não passa de um monte de cacos contundentes que podem inclusive ferir, cortar, diferentes uns dos outros, de cores distintas. Quando eu fui fazer de Santa Filomena, tem vidro que vem do Canadá, tem vidro que vem da França, tem vidro que é brasileiro, e eles se encontram todos e se juntam, não é? E aí juntos eles formam uma figura bonita, uma imagem, mas ele não tem beleza alguma se ele não foi perpassado pela luz. Vejam só, quem já veio aqui na São José durante o dia deve ter ficado encantado com isso aqui. Imita vitral, ainda não é o vitral é de Santa Filomena, mas deve ter ficado encantado com as cores e a beleza. E aí a gente deu um jeito de colocar a luz. Se você olhar, por exemplo, 1, 2, 3, a terceira janela tem um spot ali, né, para não ficar tão apagado. Mas se você olhar esses que não tem luz nenhuma passando, ainda você consegue ver um pouco que tem luz aqui dentro. O que é o vitral? O vitral é um monte de caco que corta, que machuca, que fere, por si mesmos feios, e se não forem ultrapassados pela luz, não tem beleza alguma. O que são os santos? Quem somos nós, minha gente? Fora da graça de Deus, caco que corta, que machuca o esposo, que machuca os filhos, que fere os amigos com nossa infidelidade e nossa grosseria. Não temos beleza por nós mesmos e somos incapazes de refletir a beleza de Deus. Contudo, se a luz de Deus passa por nós, nós somos capazes de atos de bondade, nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de generosidade, e as pessoas conseguem, ainda que com dificuldade, enxergar um pouco do rosto de Cristo refletido em nós, porque o santo e a santa não são astros que têm luz própria. A luz deles é emprestada sempre de Deus e refletida por nosso Senhor. Acredito eu que essas definições de santidade nos ajudarão. E após a introdução, vamos agora para o desenvolvimento para chegar à conclusão. Na primeira leitura de hoje do livro de Apocalipse, há um pormenor que salta aos olhos. O anjo que subia exatamente de onde o sol nascia, portava em suas mãos a marca de Deus. Muita gente pensa quando lê aí, por causa do português, a tradução não ficou tão adequada. Fala assim: eu vi o anjo descendo de onde, do lado que o sol nascia, com a marca. Você pensa que é o anjo que está com a marca. Não. Essa marca quer dizer chancela. Essa marca quer dizer carimbo. Então, veja, eu vi São João, na ilha de Patmos, na Grécia, teve uma visão. Vi um anjo descendo com a chancela de Deus. Para quê? Para marcar nas fronte das pessoas os eleitos e as eleitas de Deus. Ora, até pouco tempo atrás, os monarcas ainda fazem isso. Por exemplo, na Inglaterra, quando o rei ou a rainha escreve uma carta, para saber que a carta veio de procedência do rei e que ela está inviolada, coloca-se cera. E com o anel, e o anel dele tem o brasão, né? O rei faz assim e marca.
você sabe que aquilo é propriedade do rei, que aquilo não foi violado, que aquilo não é falso. Isso chama-se chancela. Por isso que amanhã, inclusive na ordenação de nossos 3 padres, no final da cerimônia, nós veremos o chanceler do arcebispado dizer: sobre sinal e selo, sobre sinal e selo de nossa chancelaria. Ora, o chanceler, esse carimbo, essa marca, ela também era utilizada para com os gados e rebanhos. Ainda hoje, em alguns lugares, você vê os bois marcados. Quem assistiu o Rei do Gado, por exemplo, deve se lembrar disso. Os escravos também tinham a marca de seu senhor. E Apocalipse está dizendo que você e eu fomos marcados, mas muito mais do que como uma mera propriedade do Altíssimo, mas com a dignidade da realeza sacerdotal, para receber a adoção filial por parte de nosso Deus, merecida por nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que crianças ou adultos, quando vocês foram batizados, vocês foram marcados na fronte. E quando o bispo crismou você foi marcado na sua fronte, porque a Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, cumpre aquilo que o Senhor nos pede. Nós temos em nós, não a marca da besta, nós temos em nós a marca da vitória. Somos eleitos, somos Assembleia Santa, o povo santo de Deus. Isso é uma coisa boa, mas isso traz para nós implicações. Significa que você tem a missão de alcançar, de atingir a santidade. É uma pena que a gente se comporta como se santidade fosse algo para poucos. Sempre eu me lembro nessa missa da música do mexe-mexe. É o mexe-mexe. Todo mundo apronta. Faz o que dá conta. É um beija-beija. E nessa peleja, todo mundo tonto. E eu que não sou santo, também estou no meio. Por detrás dessa música está a ideia de que santidade é para alguns. Eu quero viver a vida, eu quero aproveitar os prazeres da carne, que santidade é para meia dúzia de pessoas. Essa turma se esqueceu de que tem 2 grupos de pessoas. Desculpe a sinceridade. Os que têm a marca da besta, sabemos quem são. E os que têm a marca do cordeiro, a marca da santidade, com a qual o bispo, fazendo as vezes de Jesus, nos selou e nos marcou. E aqui um parênteses: você já é batizado? Se você é batizado, completou? Foi crismado? Tem a marca? Então se cuida e corre atrás. E agora vamos tendendo para a conclusão. No Evangelho, contudo, as bem-aventuranças transmitem uma aparente contradição. Uma vez que nós as encaremos com um olhar meramente humano, parecem não passar de uma lista não de bem-aventuranças, mas de uma lista de desprazeres, de uma lista de prejuízos. Porque imagine chamar de feliz o pobre, o manso, aquele que ao invés de revidar tem um coração manso, o perseguido. Imagine chamar de feliz aquele que chora. Imagine chamar de feliz aquele que está passando fome. À primeira vista, aos olhos do mundo, aos olhos dos materialistas, é uma lista de desprazeres, mais do que uma lista de felicidade, mais do que uma lista de bem-aventuranças. Compreendemos e superamos esse ilusório paradoxo quando percebemos que, atados a esses prejuízos e desprazeres, há sempre um bem sendo prometido. Como, por exemplo, alguns deles: por que se alegrarão? Vamos dizer com o padre, comigo. Por que se alegrarão? Porque se alegrarão. Porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Porque serão consolados. Porque serão consolados. Porque serão saciados. Porque serão saciados. Porque possuirão a terra. Porque possuirão a terra. Em outras palavras, Jesus sugere que tudo aquilo que é colocado como felicidade, bem-aventurado, bem vivido, bem feliz, se bem suportado, o resultado final desse processo pode ser bem-aventurança. E bem-aventurança na Bíblia quer dizer felicidade. Jesus está prometendo a felicidade para nós. Só que a felicidade se passa por um longo processo de renúncias, de sacrifícios, de penitências e de exercícios, isso é, de ascese mística e espiritual. Por isso Jesus em Lucas 6:25 vai dizer: ai de vós que agora rides, hein? Porque vocês vão chorar.
Há muitos que riem hoje com as distrações desse mundo, mas no final das contas chorarão. Chorarão porque não buscam a santidade, porque não entenderam o que estão fazendo aqui. E aí a gente entende por que as bem-aventuranças colocam tanta dificuldade, que chora, é perseguido, né? É injuriado, é caluniado. Porque os sofrimentos e as dores emocionais são para a alma aquilo que o exercício físico é para o corpo. Quem faz academia sabe. Se você ficou sem fazer academia durante muito tempo, a dor no dia seguinte é terrível, não é? E toda vez que o seu personal trainer muda a sua carga, você sabe que mudou a carga e está fazendo efeito, por quê? Sente dor. Chega uma hora que você não sente mais dor. As suas dificuldades têm que ser mudadas. Então vejam bem, o que acontece se uma pessoa quebrar o braço e ficar muito tempo com o braço engessado? Muito tempo. Quando ela tiver tirado o gesso, o médico mandará ela fazer o quê? Fisioterapia, porque os músculos ficaram flácidos, sem vigor. Ora, desde o pecado original, nossas virtudes ficaram flácidas. Nossas virtudes ficaram enfraquecidas. Nossa capacidade de amar, de acolher bem, de adorar e de lutar contra os vícios e o mal ficaram debilitadas. Nós precisamos de muita fisioterapia espiritual. E é nessa perspectiva que nós vemos as adversidades que Deus permite que se abatam contra nós. O Senhor não nos blinda das dificuldades, mas nos ensina e nos dá forças para passarmos por elas com Ele. O Senhor falou para nós: no mundo vocês terão aflições, tribulações. Ele não fez propaganda enganosa, mas tem de coragem, porque eu venci o mundo, como se ele dissesse assim: olha, o prêmio vale a pena. A turma está em polvorosa por Copa do Mundo, vai começar dia 18 de dezembro, né? Nós vamos ver jogadores longe da família, com saudade de seus filhos. Nós veremos jogadores fazendo dietas terríveis. Nós veremos jogadores, espero eu, que deixarão as baladas noturnas de lado para se concentrar naquilo que eles julgam importante. E quando eles sentem dor, fraturam um osso, um músculo, alguma coisa, eles vão com garbo e heroísmo, porque acham que o prêmio vale a pena. Será que nós achamos que o paraíso vale a pena? Será que nós achamos que o céu vale a pena? Porque se a gente acha, por que a gente reclama quando as dificuldades vêm sobre nós? Hã? Às vezes eu encontro algumas pessoas perguntando para mim: ai padre, estou com dificuldade com a minha mãe. Que bom, filha, fica santa. Hã? Não é fácil cuidar da minha mãe, ela não é uma pessoa dócil não, então é para se santificar. Ai padre, estou com dificuldade na criação do meu filho. Que bom, filho, que bom, faz parte. Porque se for ladeira abaixo, banguela abaixo, você não se exercita. Por isso, quanto mais difícil a pessoa que vivemos, melhor. Porque mais ela nos santifica, mais ela ajuda a trabalhar em nós as virtudes. Por isso que no versículo 14, nem precisa olhar, depois você vê, na primeira leitura, quando ele fala assim: quem são esses aí, Senhor? Vestido de branco aí, igual Santa Filomena com palma na mão? Olha a resposta: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Versículo 14. Agora, meu filho, sem tribulação você vai parar lá? Não vai. Sem fisioterapia você vai fortalecer esses músculos da virtude, da santidade contra os vícios? Não vai. Por isso Deus vai permitir que dificuldades venham sobre você. Mas não é para te humilhar, é para te santificar. É para que você passe por elas incólume, isto é, vitorioso. E então podemos concluir. O homem estava passando por problemas terríveis, por grandes tribulações. A esposa já tinha anunciado que o deixaria. Ele estava tomando remédios tarja preta para depressão. Seu filho estava nas drogas. E como se não bastasse, naquela semana o patrão lhe chamou, anunciando que o mandaria embora. Esse homem, não aguentando mais, decidiu tirar a própria vida. Mas felizmente, quando ele foi tirar a própria vida, isso acontece com mais frequência que vocês imaginam. Me lembro de um senhor chamado Valcir, que foi preso injustamente, foi parar na cadeia. E quando ele tentou tirar a vida com a camisa, né,
com a manga da camisa, na cela, ele olhou para o teto da cela e viu o céu estrelado, o que é impossível. Né? Era Deus dizendo: não tira a tua vida, meu filho. Eu ainda não terminei na tua vida o que eu quero fazer. Né? E esse homem, quando foi tirar a vida, ouviu uma voz dentro dele que disse assim: eu vou mudar a sua vida. Mas para que eu mude a tua vida, eu quero que você vá até o fundo da tua casa e empurre aquela enorme pedra que está lá. Vocês não conseguiram removê-la quando foram construir a casa de vocês. E eu quero que você empurre, até eu mandar parar. E ele disse: só isso, Senhor? E Deus disse: só. A partir daquele dia, religiosamente, 2 ou 3 vezes por dia, aquele homem ia lá e empurrava a pedra, empurrava a pedra, empurrava a pedra. E uma belezinha. Rezava, empurrava a pedra, rezava. Quando se passaram uns 40 dias, o encardido sempre aparece, sussurrou na voz dele dizendo: você não ouviu a voz de Deus? Isso foi uma alucinação. Se nem mesmo com o trator vocês moveram a pedra, você acha que você, com seu preparo físico, vai conseguir movê-la? Você está louco. E ainda que tivesse pedido por Deus, você não é capaz da missão que Ele te deu. E aquele homem começou a ficar desencorajado. Ele ia 3 vezes por dia, começou em 2, depois começou em 1, depois 1 vez por semana, até que um dia Deus lhe disse, lá no 50º dia: está empurrando? Eu falei: Senhor, eu parei. Ele falou: por que você parou? Não, eu parei porque eu nunca vou conseguir mover aquela pedra. Deus então disse para ele: você não reparou que não briga mais com a tua esposa? E que ela está até mais próxima? Ele falou: mas ela ainda quer separar de mim. Você não reparou que você parou de esbravejar e reclamar da vida? Você não reparou que está rezando mais? E que já não briga mais com seu filho adolescente? Pelo contrário, procura entender e conversa com ele. Ele até mudou. Está chegando mais cedo. Não verificou como seus braços, tuas pernas e tuas costas ficaram mais fortes, definidos? Ele Então Deus disse com um sorriso: meu filho, eu nunca pedi que você movesse a pedra. Eu só pedi que a empurrasse. Cabe a você empurrá-la. Mas o único que pode movê-la é sempre eu. Meus irmãos e minhas irmãs, de vez em quando Deus envia uma pedra para a gente empurrar. Né? Mas cabe somente a Ele decidir o momento certo de movê-la. É Ele quem decide, não somos nós. A pedra é para nos fortalecer, é para nos tornar mais fortes, é para nos santificar. Então eu concluo com o pensamento de um santo de Moscou chamado San Filaret. Um peixe que está vivo nada contra a correnteza. Né? Um peixe morto flutua sobre as águas e por elas é levado. Assim um verdadeiro cristão vai contra a correnteza de pecado vigente em sua época, enquanto o falso se deixa sempre ser levado por ela. Sem sofrimento, meu filho e minha filha, não há luta. Sem luta, não há vitória. Sem vitória, não pode haver coroa. É por isso que os santos passaram por grandes tribulações. Conosco não será diferente, se nós quisermos atingir a santidade. Vamos pedir essa graça para Deus. A boa notícia é que a gente vence todas com Jesus e com Maria. Não somos privados delas, não. Mas como o tungstênio que suporta 5.000 graus, a gente suporta também. Os outros pedem água e a gente continua, porque sabe quem colocou e depositou a sua esperança. Assim seja. Amém. Amém.